Seu Osvaldo. Juliana Siqueira. Juliana Siqueira. Um bom dia para todos. Lisete. Kátia. Bom dia, Kátia. Siqueira, bom dia, graças e paz. Estou longe, mas queria muito estar aí participando da ceia. Que Deus abençoe a todos. Isso aí. Deus te abençoe. Fala, João. Johnny, Emiliano. Bom dia. Dona Edna, bom dia, Dona Edna. Deus nos abençoe. Fala, Júnior. Dona Ilma. Getúlio. Bom dia. Bom dia, Dona Edna. Edivaldo Neno, bom dia, seja bem-vindo.
Paulo França. Paulo França, Pai, bem-vindo. Pastor Romário, Alto Jequitibá. Um abraço a todos. Bom dia, Pastor Romário. Leandro Machado. Leandro Machado, Lidiane Quevedo. Midiane Quevedo, Meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola dominical nesta manhã, de domingo, ainda caminhando com lives, mas estamos orando, estamos pedindo a Deus para Ele nos ajudar a permanecer firme no caminho e também para retirar esse vírus, não é? E trazer tranquilidade e paz. Portanto, nós vamos dar início agora com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por esta manhã maravilhosa que nos dás. Pedimos a Ti, ó Deus, a Tua bênção para esse momento de meditação da Tua palavra, para uma reflexão, ó Deus, a respeito dela, e que ela, Senhor Deus, venha causar efeito em nossos corações. Para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que ela seja, Senhor Deus, o poder da salvação para a vida delas. Para nós que já Te conhecemos, ó Deus, e conhecemos a Tua salvação em Cristo, edificação pessoal, para que nós possamos crescer espiritualmente e amadurecer diante da Tua presença santa. Perdoa, Deus, o nosso pecado, fortaleça-nos cada vez mais, é o que nós clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Meus irmãos, o texto que nós vamos meditar nesta manhã está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Está lá no capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 9. Que tem como título Inconstância dos Gálatas. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que é alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, que seja anátema, que seja maldito. Meus irmãos, o evangelho de Cristo é um caminho, tá? Carregado de princípios sérios e extremamente exigente. Se você começar a estudar bem o Evangelho, ele é muito exigente e isso tem uma razão de ser. Nós temos que aprender que as exigências do Evangelho não é para satisfazer, né, a princípios que o Senhor Deus assim quer de qualquer maneira. Não é dessa forma. O que na realidade nós podemos ver no Evangelho é que as exigências que ali estão são para a nossa vida espiritual. Nós temos muitas tendências, nós ainda estamos na carne, ainda somos pecadores, e então são princípios estabelecidos para nortear a nossa vida, andar pelo caminho correto. Por isso que o Evangelho é único, só há um Evangelho verdadeiro. Qualquer deturpação na ordem da pregação, qualquer deturpação na ordem, na condução desse Evangelho na igreja, Paulo recomenda aqui que seja amaldiçoado, que seja anátema. Portanto, meus irmãos, nós vamos fazer uma avaliação entre o evangelho falso que está andando por aí. Eu vou citar aqui algumas questões importantes e também compará-lo com o verdadeiro evangelho.
E você que está me ouvindo vai fazer uma observação, vai nos acompanhar nessa observação e saber em qual desses evangelhos está vivendo. Não é? Porque é muito fácil nós acreditarmos que estamos no caminho certo, mas quando na realidade nós estamos caminhando satisfazendo os nossos desejos, a nossa forma de viver. Porque o ser humano tem uma tendência muito grande, ele rejeita qualquer proibição, qualquer orientação, ele luta contra, porque está sempre através da sua presunção, arrogância, achando que está certa a forma que está vivendo. Afinal de contas, ele não está prejudicando ninguém, ele não rouba, ele não mata, ele, enfim, ele realmente tem um padrão de vida elevado e é uma pessoa muito boa. E só por ser assim ele vai entrar no céu, né? Só que a Bíblia não vai ensinar isso. Então nós vamos observar hoje algumas questões que são muito importantes para o nosso aprendizado. Uma das características desse outro evangelho, que nós conhecemos muito bem hoje, né, nós estamos vivendo um período de falso evangelho muito grande, né? Há uma imensidão de religiões, uma imensidão de placas e títulos, enfim. São muitas e muitas e muitas igrejas por aí. O problema não é ter igreja, o problema é qual é o evangelho que está sendo ensinado. Seria muito bom se fosse o verdadeiro evangelho, não é verdade? Aí sim, nós teríamos. Só para os irmãos terem uma ideia. Calcula-se que no Brasil existe 40 e tantos milhões de crentes, de evangélicos, não é? Se uma nação como o Brasil tivesse 40 e tantos milhões de evangélicos realmente convertidos, crente no Senhor Jesus Cristo, pagando o preço que o evangelho exige de cada um de nós, os irmãos podem ter certeza que esse Brasil teria mudado em muito. Mas, infelizmente, não é isso que nós estamos vendo, né? Porque os que estão compromissados com a verdade são muito poucos. E eu digo isso, não digo olhando para o mundo, não. Eu digo isso olhando para dentro das nossas igrejas, das igrejas no geral. São poucas pessoas que estão compromissadas com o verdadeiro evangelho. A impressão que às vezes eu tenho é que o evangelho genuíno atrapalha a vida das pessoas que querem andar tudo torto. E a Bíblia não vai realmente mudar nada disso, vai continuar sendo o que é para sempre. Nós vamos observar, por exemplo, meus irmãos, que no outro evangelho, que o Paulo descobre aqui que os Gálatas admira-me que você sai passando tão depressa daquele que nos chamou para a graça, que nos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, senão que tinham pessoas pregando heresias na igreja da Galácia. A Galácia ela foi invadida por uma imensidão de heresias, né? Entrou os gnósticos, entraram os gnosticismo, e implantou-se dentro das igrejas, e enfim, foram muitas questões que foram desenvolvidas dentro da igreja, e Paulo, quando olha para a igreja da Galácia, começou a observar que ela estava mudando o rumo. A igreja tinha mudado de rumo, e ele, preocupado, escreve essa carta, advertindo seriamente, né? E vai apelar para o conteúdo da teologia dele, que nós somos justificados pela fé, e não por obras. Porque a primeira coisa que nós vamos descobrir no outro evangelho é que esse outro evangelho, meus irmãos, ensina que ele substitui a graça por obras. E isso hoje em dia é muito comum. As pessoas acharem que é por obras, que ele é bom, que ele é merecedor, se ele der uma cesta básica, se ele for bonzinho, não odiar ninguém, não fazer isso, não fazer aquilo, né? For um bom pai de família, tudo isso que é bom tem que ser agregado. Mas agora jamais penso que isso em si mesmo vai te salvar, porque não vai. O homem não tem condição de salvar a si mesmo, que todas as suas obras, que para a sua maneira de ver são boas, elas não são, porque elas estão em pecado. O pecado está embutido nas nossas obras. Por mais bom interesse que tivermos, por mais que queiramos que as coisas realmente sejam da forma como nós pensamos, mas todo o fruto do nosso trabalho, de nossas intenções, ela vem carregada de pecado. Por isso que quando a palavra de Deus nos ensina, nós não podemos substituir a graça de Deus, tá? Pelas obras. As obras, nas nossas obras, vêm com pecado. Daí Deus, então, estender a sua graça, né?
Então o evangelho verdadeiro, ele vai ensinar isso. Agora fora disso não tem, tá? É seguir outro evangelho. Uma outra característica importante desse outro evangelho, meus irmãos, é que ele substitui a disciplina do evangelho por tolerância. Nós nunca passamos por um período de tanta tolerância na igreja como estamos vendo agora. Dá para observar que realmente tem sido um desvio do evangelho. Há um liberalismo, há uma questão de aliviar o peso sobre o povo. Alguém chega a dizer que tem que tomar cuidado no púlpito. Certa vez eu estava pregando, antes de eu ir pregar, estava conversando com alguns irmãos pastores, e eles me disseram assim, hoje em dia o Spurgeon não teria mais lugar nos púlpitos. Eu fiquei pensando, mas por que ele não teria? Aí um deles me disse, porque a pregação de Spurgeon era muito incisiva, era muito... batia firme no pecado. Eu falei, sei. Então hoje em dia nós temos que fazer um acordo com o púlpito e permitir que a igreja, o público, manda no púlpito. Não é mesmo? Ou então tirar substituir do evangelho, né, os princípios de disciplina que existem nele, né, para entrar então com um evangelho de tolerância. Essa é a realidade. E é o que nós estamos vendo hoje. Uma imensidão de pecados dentro da igreja, porque tem conselhos, tem pastores, tem lideranças na igreja que não tem coragem. Mas isso é um outro evangelho que já entrou. E está começando a se estabelecer dentro da igreja. É com muita tristeza que nós estamos vendo isso acontecer. Mas Jesus nos advertiu sobre esses dias. Não é? Aquele evangelho que substitui a disciplina por tolerância. Não, isso não é tão grave. Vamos levar... Meu irmão, vamos aprender uma coisa simples. Não existe tolerância para pecado. Toda vez que eu falo sobre tolerância, eu me lembro do rei Saul, quando foi, por ordem divina, destruir as tribos de Moabe lá, e pegaram o Agag. Trouxeram o Agag vivo. Samuel chega lá e encontra animais, a desobediência total, é a tolerância, né? Não, isso aí, esse é o rei deles, ele se rendeu, então, né? Eu achei melhor poupar-lhe a vida. Samuel arrancou da espada e decapitou ele. Sabe por quê? Porque se não mata esse homem, não mata esse rei, tá? Que é simbolismo de pecado grave, logo em seguida, depois dos 5, 10, 15 anos, teríamos uma outra tribo, tá? Causando problema. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque quando o Senhor Deus disse, faça isso, nasceu no coração de Saul a tolerância. Vamos tolerar o pecado. Não tem que tolerar pecado. Ele tem que ser extirpado. Ele tem que ser morto. Ele tem que ser eliminado. Porque senão ele volta para te alcançar. Porque senão ele vem atrás de nós. Nunca esqueçamos isso. Mas esse evangelho que está andando por aí é, de fato, o evangelho da tolerância. Né? Vamos largando frouxo, vamos deixando frouxo, que não tem problema nenhum. Né? É o evangelho que adapta a Bíblia à sua vida e não a sua vida à Bíblia. Já viu como é que tem crente adaptando a Bíblia na sua vida? Mas na Bíblia está dizendo isso, mas não diz aquilo. Ele escreveu uma Bíblia para ele. Ele quer viver um padrão de evangelho que ele mesmo escreveu. Porque isso é fruto do pecado. Né? Ele não vive mais dentro dos padrões da Bíblia. Como a Bíblia ordena. Como a Bíblia manda. Como a Bíblia corrige. Vamos viver de acordo com aquilo que eu acho. Né? Hoje nós vivemos um tempo de achismo muito grande. Eu acho, a Bíblia não tem achismo. Tá? A Bíblia tem certezas. A Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia não é outra coisa a não ser palavra de Deus. Mas, infelizmente, o que nós temos visto? Nós temos visto, sim, né? Pessoas querendo adaptar a Bíblia na vida dele, ao invés de ser o contrário, adaptar a sua vida à Bíblia. Se moldar de acordo com a Bíblia. Ele quer moldar a Bíblia de acordo com os seus erros. O que não é, isso é outro evangelho, é um falso evangelho. Tá? É o evangelho que transforma pedido em exigência. Já notou isso, não? Como que as pessoas estão vivendo hoje, elas não oram mais a Deus pedindo a Deus, não, elas exigem dele como se ele fosse o subalterno dela. Como se ele fosse alguém que é o servo dela.
Eu não admito doença na minha casa, eu dou uma ordem. Eu fico imaginando quanta gente, né, que já se decepcionou com essa conversa. Né? Porque quando vem mesmo, a aflição vem mesmo. Ela não obedece regra de igreja, não. Ela obedece aquilo que a palavra, que o evangelho verdadeiro ensina. Né? E as pessoas vivem de que forma? Querendo dar ordem a Deus. Né? Não fazem um pedido, elas exigem de Deus. Né? Eu tenho direitos. Olha só, já ouviu isso? Quantas pessoas hoje estão batendo no peito dizendo que tem direito? Meu irmão, você sabe qual é o seu direito e o meu? Que o salário do pecado, que é um direito do homem, é a morte. Mas o evangelho falsificado não vai ensinar dessa forma. Vai ensinar de maneira errônea, de maneira que não bate com a realidade dos fatos. Né? Então é deixado de lado e quando vai orar, começa a exigir de Deus soluções. É o evangelho que suaviza a dureza na caminhada do evangelho. Né? A caminhada é dura mesmo, é difícil, de renúncia. Mas o que esse evangelho faz? Não. Isso não precisa renunciar. Isso, deixa assim mesmo, vamos tocando assim mesmo. Né? Por isso, meus irmãos, no dia do juízo vai ouvir uma palavra que ninguém quer ouvir. Que ninguém deve de ouvir, mas vão ouvir e aos montes. Não vos conheço, porque vocês não andaram pelo mesmo caminho que eu andei. Vocês não andaram pelo meu caminho. Vocês não andaram com a minha palavra. Por isso não os conheço, não sei nem de onde vocês vêm. Porque suavizaram. Esse evangelho que está andando por aí hoje é um evangelho que está suavizando a caminhada, a dureza da caminhada. Né? É um evangelho que substitui a comunhão por qualquer outra coisa. Já notou? Hoje em dia você faz o uso do domingo conforme você quer. Não é mesmo? O domingo deixou de ser o dia do Senhor para ser o dia de lazer. Não é mesmo? Você que está me ouvindo hoje, quem sabe, não, hoje é dia de domingo, então eu acho que eu posso ir para a praia, posso brincar, jogar vôlei, nadar, fazer isso, fazer aquilo, mas a Bíblia ensina que isso não é assim, não. O domingo é dia do Senhor, é dia de meditação, reflexão na palavra. 6 dias trabalhará, o 7º é para aprender como é que vai enfrentar a outra semana. Precisamos de estar em comunhão com o nosso Deus. Mas o que nós estamos vendo hoje? Vamos substituir a comunhão com outra coisa. Hoje eu vou fazer isso, aproveita o domingo, vai evangelizar. Vai para a igreja, não deixe de ir à igreja. Agora nesse período está sendo selecionado 30%, 40%, 50%, e chegamos a 60% aqui no sul, já voltou para 30% de novo. Mas por quê? Porque, meus irmãos, as pessoas estão cada vez mais substituindo a comunhão entre os irmãos, tá? Para poder viver da forma que quer. Reunião todo dia, o que é isso? É terça, é quinta, é domingo, e a SAF faz reunião, o PH faz reunião, a mocidade, e quer o quê? Quer ir para o mundão, quer viver no mundão, quer viver na mão do diabo, então vai viver na mão do diabo. Pronto, é isso que a Bíblia ensina. Porque se o mínimo de exigência para se afastar do pecado não é mais suportado, então continua obedecendo ao falso evangelho. Esse evangelho estranho que está andando por aí. Não é? Esse evangelho que não há mudança para aquele que é salvo. Você não consegue distinguir mais os que são salvos do que não são. Você encontra esses pseudo-salvos que estão seguindo esse falso evangelho, tá? Praticando as mesmas obras dos não salvos. Continuam sendo os mesmos ímpios que eram antes. E é interessante que no Salmo 1 você vai encontrar que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Porque ele não é igual, não é semelhante. Mesmo assim, esse evangelho está cheio de adeptos, cheio de seguidores. Igrejas lotadas tem em cima. Simplesmente porque não precisa de mudar. Se você é egoísta, continue egoísta. Se você tem inveja, continue com inveja. Porque é isso que nós estamos vendo hoje. São raras essas pessoas que mudaram, porque raro são muitos que vão chamados e poucos que vão ser salvos. Porque o evangelho verdadeiro não ensina isso. E o que eu estou falando para vocês está ligado ao falso evangelho. Tá? Hoje nós temos o caminho da prosperidade. Deus só é bom com você, Deus só é Deus se Ele te deixar próspero.
se ele te trazer realmente riquezas, dinheiros, carros, mansões, empresas, negócios, olhando para esse mundo que vai ficar tudo aqui. Por isso que o verdadeiro evangelho não ensina a criar raiz nesse mundo. Deus vai destruir esse mundo. Por que eu tenho que criar raiz aqui? Não posso criar. Vamos ter, se Deus lhe deu, se Deus realmente procurou você, ou se Deus lhe deu a riqueza, lhe deu tudo aquilo, como um servo fiel que é. Glória a Deus por isso, que os homens ricos estão na Bíblia. Existem muitos homens da antiguidade muito ricos, que eram fiel ao Senhor. O problema não é ser rico, o problema é onde nós colocamos o coração. Mas o falso evangelho não ensina isso, o falso evangelho vai ensinar umas questões completamente diferentes disso tudo. O falso evangelho substitui a graça por obras. O falso evangelho substitui a disciplina do evangelho por tolerância. Não esquece isso. Vai adaptar a Bíblia à sua vida e não a sua vida à Bíblia. Esse é o falso evangelho que transforma pedido em exigências. Que suaviza a dureza da caminhada do evangelho, que substitui a comunhão por qualquer outra coisa. Se tiver um aniversário na casa de um filho, na casa de uma mãe, na casa do outro, ele não vai na igreja. Quantas vezes cheguei e falaram para mim assim, hoje eu não fui na igreja, viu? Mas fiz uma visita, fui num aniversário, foi uma bênção. Foi mesmo? E quando é que está escrito na Bíblia que você pode trocar culto para aniversário? As pessoas acham que a vida cristã é vivida pelos padrões que eu estabeleço. É quando eu sou desobediente e eu começo a criar padrões, e aí o que acontece? Eu vou passar para viver como ele. Só que quando eu sou confrontado com a Bíblia, como nós vamos fazer daqui a pouco, sobre o verdadeiro evangelho, aí sim você vai ver as diferenças claras que a Bíblia nos ensina. Substitui a comunhão, que não há mudança por aquele que é salvo. Quanta gente, meus irmãos, dentro da igreja que não muda porque não são salvos. Não mudaram mesmo. Acabou. Estão lá fantasiados de crente. E o evangelho, o falso evangelho aí, que só prega prosperidade, só prega sucesso. Você não fica doente, você fica rico. E que evangelho é esse? Se você olhar para Jesus Cristo, você vai ver se ele ficou rico, que não precisava mesmo, não é? Deixou um exemplo clássico do sofrimento que é o evangelho. A caminhada cristã, ela é difícil, não se iluda, não é, e vai se tornar cada vez pior. Essa é uma realidade que muita gente não quer aceitar. Mas, meus irmãos, agora nós vamos falar do verdadeiro evangelho, na qual as pessoas rejeitam. A primeira questão do primeiro evangelho que ensina é que somos salvos pela graça. Você não é salvo pelas obras. E isso que a Bíblia ensina lá em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Entendeu bem? Isso é Bíblia. Esse é o verdadeiro evangelho. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Viu? E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não mereço ser salvo, sou salvo por graça, favor imerecido. Isso. Por isso não fique aí achando que sendo bonzinho, bonitinho, achar que não peca, que pode entrar no céu, que tem uma porta, ou tem uma janela para você pular para entrar, porque não tem. A única passagem que tem no céu é estreita, porque ela tem a estatura e a largura e a de Jesus, porque ele é o caminho. Não pense, não se iluda em achar que entra, que vai ter um outro acesso no céu que não seja pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. O segundo ponto que em cima eu vou falar é sobre a disciplina. Primeira coisa que nós temos que aprender é que é Deus que disciplina o povo dele. Isso mesmo. Quando o evangelho falso vai usar a disciplina por tolerância, Deus não é tolerante com o pecado. Deus não tolera a desobediência. Mas não é para o bem dele, não, é para o nosso bem. O Senhor Deus diz assim, ali tem um abismo. Aí você começa a caminhar em direção ao abismo. Ele adverte, ei, cuidado, você vai cair no abismo. Cuidado com o abismo. Não tem abismo, não. Aí para evitar que você caia no abismo, ele disciplina. Pronto. Pega o cajado do pastor e bate na perna da ovelha. Porque tem ovelha que só quebrando a perna.
Porque senão ela continua andando para o lado do caminho errado. Continua perseguindo e querendo seguir o falso evangelho. É Deus que disciplina, registrado em Hebreus 12:7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Você conhece? O filho pode fazer o que quer? Infelizmente, nós estamos vivendo um evangelho hoje, estamos vendo alguns praticantes de evangelho que vivem, que nem os seus próprios filhos corrigem. Fazem o que querem, desobedecem e chegam em casa com problemas graves. Resultado, não tem disciplina. Mas a Bíblia diz que Deus disciplina os seus filhos, assim como um pai disciplina o dele. Que pai há que não disciplina o seu filho? Que não corrige o seu filho? Hã? Que filho há que o pai não corrige? Nós temos que aprender, meus irmãos, que nós necessitamos de disciplina, que nós necessitamos da graça de Deus. Nós necessitamos, há uma necessidade na alma humana. Tá, meus irmãos? Meus irmãos, nós precisamos de apanhar de vez em quando. Deus precisa dar puxão de orelha em nós. O Senhor Deus precisa quebrar nossa perna de vez em quando. Nós ficamos todos animados aí para desviar do Evangelho. Jesus Cristo não vai deixar. O Espírito Santo está... Meus irmãos, prestem atenção. O Espírito Santo não vai perder nenhum filho de Deus. Se você é crente salvo no Senhor Jesus Cristo, não tente entrar no caminho errado. Ele vai esperar você cair em si, ele vai esperar você orar, ele vai esperar o seu arrependimento. Mas se não houver nada disso e for obstinado a caminhar para o lado errado, vai levar chicotada. Presta bem atenção. Que filho há que o pai não corrige? E o nosso pai corrige. Corrige mesmo, que ele não quer ver os filhos deles perdidos. Deus vos trata como filhos, é como nós somos, filhos de Deus. A palavra de Deus é bem clara sobre isso, né? E é interessante que aqui em cima nós vamos ver um padrão ensinado pelo evangelho, pelo falso evangelho, né? Um padrão ensinado pelo falso evangelho que ensina e que transforma pedido e exigência. No verdadeiro evangelho, a conversa não é bem essa não, tá? Não é. A Bíblia ensina, tá? Lá em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, diz assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Ouviu bem? Não é? Tá? Exigir. Salomão não exigiu nada. Deus ofereceu. Deus abriu as portas e fala com Salomão: pede-me o que queres. Eu fico imaginando hoje uma pessoa pegar esse texto e inverter ele nesse falso evangelho e dizendo que Deus está oferecendo para as pessoas tudo o que elas quiserem. Só que não é por aí. Porque quando Deus se dirige a Salomão, sabia muito bem o que Salomão ia pedir. Salomão pediu sabedoria. Porque ele ia governar a nação, ele ia governar o reino do Senhor Deus, que tinha vindo de seu pai, que tinha feito um bom governo. E ele tinha uma responsabilidade, ele via isso enquanto o povo amava Davi. E ele sentiu-se uma responsabilidade muito grande. E ele descobriu que para governar isso tudo, por ser muito jovem, ele precisava de uma coisa. Não era de riqueza, não era de nada disso, não. E também não exigia nada. Ele, humildemente, está orando, o Senhor Deus diz a ele, oferece a ele: se você pede o que você quiser, que eu vou te dar. Mas tire da cabeça exigir de Deus. Quem somos nós para exigir alguma coisa do nosso Deus? Hã? Quem somos nós? É interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus ensina que nós não podemos adulterar, né? Adulterar a palavra de Deus. Meus irmãos. Ai daquele, se você pegar o final do Apocalipse, você vai ver lá: ai daquele que acrescentar ou tirar qualquer coisa do livro, lá refere-se ao Apocalipse, e a palavra de Deus. Não mexa. Se alguém está mexendo, tem muitas religiões por aí mudando a Bíblia. Agora já surgiu uma ideia de se escrever uma nova Bíblia, né? Tem pessoas querendo escrever uma nova Bíblia, e no mundo teológico do falso evangelho surgiu a ideia de que a Bíblia tem que ser atualizada.
Ela vai ter que ser atualizada, porque a cultura mundial mudou. Olha o que o diabo está botando na cabeça dessa gente. Só que existe um probleminha, meus irmãos. Pecado, não existe pecado novo. O pecado não mudou desde quando o homem foi criado até agora. Os pecados estão aí. Você não inventa mais pecado, não tem como inventar. Não existe um cientista que inventa um pecado. O pecado está aí. E exatamente previsto pelas Sagradas Escrituras. Previsto pela Palavra de Deus. Por quê? Por que as pessoas querem criar uma nova Bíblia? Porque essa aqui incomoda. Porque essa aqui diz que se adulterar vai para o inferno mesmo. Se não se arrepender, vai para o inferno. E se tu não crê no Senhor Jesus Cristo como teu único e eterno Salvador, tu já está no inferno. É por isso que é salvo pela graça que vai lá no inferno tirar. Já está condenado. Aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Não vai ser no juízo não, hein? Não se iluda. Você não vai ser condenado no dia do juízo, não. Já vai chegar lá condenado. Só vai lá para receber a sentença. Só vai lá para receber a sentença. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa é a realidade, isso é Bíblia. Não adianta suavizar a mensagem. Porque aí vai cometer um pecado grave contra ela, adulterou ela. E isso não pode acontecer. Jesus ensina em Mateus 8:20 uma questão muito interessante. Sobre a caminhada. A caminhada cristã é dura. Não fica pensando que é molezinha, porque não. Se for moleza, se está achando que pode fazer o que quer, porque é um caminho sem restrições, está enganado. Está completamente enganado. Porque o verdadeiro evangelho ensina lá em Mateus 8:20, Jesus lhes respondeu. Tinha pessoas querendo seguir Jesus, achando que era fácil. Foi na última viagem de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo está indo para Jerusalém, começou a aparecer seguidores. Mestre, seguir-te-ei para onde queres que tu fores. Deve ser adepto do falso evangelho, né? Mas aí Jesus virou para ele e falou assim: olha, presta bem atenção, e as raposas têm seus covis, e as aves do céu, ela tem seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É um caminho de renúncia, hein? Quer me seguir? Lembra sempre de uma coisa: renúncia. Se não houver renúncia, sinto muito. Porque não existe nenhuma palavrinha para passar a mão na sua cabeça e dizer assim, tadinho. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou suavizar a sua caminhada cristã. Não existe isso. Nós temos sim um preço para pagar aí difícil, tá? Isso antes de vir a grande tribulação, porque quando vir a grande tribulação, aí sim, quando vier a grande tribulação, nós vamos aprender coisas terríveis, que ser crente é difícil mesmo, e glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque no instante nós vamos estar na sua presença santa. Tá? E a Bíblia também vai nos ensinar, o falso evangelho que nos ensinou, nós vimos aqui que ele ensina a substituir comunhão por qualquer outra coisa. Você sabe o que a Bíblia ensina sobre isso? A palavra de Deus ensina, o verdadeiro evangelho ensina, não é mesmo? A Bíblia ensina lá em Hebreus 10:25 assim, não deixemos de congregar-nos. Como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, tanto quanto vedes que o dia se aproxima. Quem foi que disse para você que você não precisa ir na igreja? Quem foi que disse para você que não precisa de comunhão? Não é o verdadeiro evangelho que disse isso. Porque o verdadeiro evangelho está bem claro aqui, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Ainda bem que ele falou alguns, né? Como é costume de alguns. Tem gente que acostumou a não ir. Qualquer coisa ele não ir. Vai, se ele botar a cara para fora da janela e olhar que o tempo está uma nuvenzinha pequenininha lá no céu, meia preta, ele olha e fala assim, hoje vai chover demais, nem vou na igreja. Não vou na escola dominical que estou levantando tarde. Você já imaginou se Jesus tivesse dormido a noite inteira quando aquela mulher foi apanhada? E ia ser apedrejada? Onde é que Jesus estava? Era 4 horas da manhã. Você sabe onde ele estava? Ele estava no templo. Sabe por quê? Porque ele não viveu a vida dele de braços cruzados esperando as coisas acontecer. Nunca esquecemos disso.
As raposas têm seus ninhos, têm seus covis. As aves do céu têm seus ninhos. Deus cuida da natureza. Agora, para nós que somos crentes, Deus cuida de nós, mas não da forma como você está querendo. Com falso evangelho. É com o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho exige renúncia. Outra característica interessante que o falso evangelho ensina é que não há mudança para aquele que é salvo. Meus irmãos, há mudanças radicais. Efésios 5,8 diz assim: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Não houve mudança não. Antigamente eres trevas, mas agora sois luz. E andai como filhos da luz. Andai como os filhos de Deus. Em Cristo Jesus, que é luz. E a luz veio ao mundo. Não tem esse negócio de achar que não precisa mudar. Só não muda quem não é salvo. É impossível Jesus Cristo entrar na vida de alguém e ele continuar com os mesmos padrões. É impossível. Não adianta se convencer, não, porque você está indo para o inferno convencido que está indo para o céu. Mudanças são radicais. O Evangelho verdadeiro vai nos ensinar através das Sagradas Escrituras. E por fim, meus irmãos, vê a ilusão de ganhar. Tudo que faz é com segunda intenção. Se vai no culto para ganhar, fazer negócios com Deus. Tem gente entrando em igreja como se entrasse na porta de um banco, para poder negociar. Deus não negocia aquilo que é dele, não precisa fazer negócio. É tudo dele. Quem precisa fazer negócio somos nós, mas ele não. Por isso ele dá pela graça. Nos transforma em mordomos. A ilusão de ganhar. Mateus 16, 26 nos ensina: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Você sabe o que você vai dar em troca da sua alma naquele dia do juízo? O que você acha? Vai oferecer o que você não tem porque não é seu? Não existe nada nosso. Bote atenção, nós somos mordomo. Mordomo. O Senhor Deus falou assim: vai tomar conta dessa casa aqui para mim. O quantos dias você vai viver? Ensina bem teus filhos para eles tomar conta também. Mas preste atenção, haverá um dia que eu vou requerer isso tudo, eu vou acabar com isso tudo, que é meu. Se fosse teu, você teria poderes para evitar que alguém entrasse lá e destruísse a sua casa. Não teria. Mas não tem. Sabe por quê? Porque não é seu. Tá? Você é um mordomo autorizado por Deus. Por isso, meu irmão, esquece esse negócio do evangelho da prosperidade. Tá? Porque a Bíblia deixa muito claro: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O objetivo do verdadeiro evangelho é a alma do homem, tá? Nunca esqueça que você foi chamado para viver o verdadeiro evangelho. Nunca. Esquece esse falso evangelho que está andando por aí. Se você tem parente, amigos envolvidos nele, ensine a verdade a ele. Mostre a verdade a ele. Porque este outro evangelho, meus irmãos, é maldição, é destinado à destruição, a tristezas e angústias. Essa é a realidade, querido. Você que está me ouvindo agora. Tá? Quando Paulo se dirige aos Gálatas, ele vai dizer assim: admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chama na graça de Cristo para outro evangelho, senão há aquele que vos perturba, querem perverter o evangelho de Jesus. Heresias estão batendo nas portas da igreja. Heresias batem no nosso portão. Muita gente pregando o que não presta, o que não serve para Cristo, para a salvação do homem. Jesus veio ao mundo para salvar o homem, não veio fazer promessa de riqueza e nem deixar a herança do homem nesse planeta. Deus vai transformar, vai acabar com isso tudo. Aprendam isso de uma maneira muito simples. Tá? Porque se você está pensando que a caminhada cristã é fácil, não é. Ela é difícil? É. Ela não traz promessas? Traz muitas promessas para o coração que não foca essas coisas. Tá? Davi foi um homem rico, Salomão foi um homem rico, mas nunca focou-se nisso. Né? Jó foi um homem rico, mas era um homem extremamente temente a Deus. Lembra disso? Há um homem justo como Jó?
justo na palavra do nosso Deus é que Jó era obediente, era justo com ele, cumpria os princípios estabelecidos por ele. Justiça na Bíblia é você cumprir com aquilo que a Bíblia dá, é cumprir com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Todo cumpridor da lei é justo. Viu? E nós, além de sermos justos em cumprir a palavra de Deus, nós somos justificados em Cristo. Essa é a parte jurídica da nossa questão. Amados, você que me ouve, cuidado com o falso evangelho. Ele está batendo as portas, muito bem bolado, muito bem montado. Cuidado. A palavra de Deus é radical. Ela exige renúncia, uma vida de santidade. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e o Senhor Deus nos fortaleça cada vez mais. Tá? Dando-nos força e a bênção de estarmos vivendo o verdadeiro Evangelho. Vamos orar. À noite nós estaremos aqui pela graça e misericórdia de Deus, um culto de domingo à noite. Ok? Você está sendo convidado para participar desse culto. A não ser que a sua igreja esteja funcionando normal. Aqui no Sul ainda tem muitas igrejas funcionando devagar sempre. Porque houve um aumento muito grande, então houve uma diminuição, para prevenção. Nós vamos orar então, meus irmãos, agradecendo a Deus por estes momentos e pelo privilégio de podermos estudar a palavra dele. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos agradecidos em Cristo por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa falha diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar esse dia especial para a nossa comunhão contigo, para a meditação da Tua palavra, para ensinamentos, ó Deus, para nos desviarmos do pecado. Fortaleça-nos, ó Deus, cada vez mais, nos orientando, nos fortalecendo. Clamo a Ti nesse instante, ó Deus, para as pessoas que estão adoentadas, para as pessoas que foram acometidas do vírus da Covid. Peço a Ti nesse instante que Tua mão poderosa se estenda e cure essas pessoas, restaurando, Senhor Deus, a sua saúde. Pedimos a Tua bênção constante para esse dia. É o que nós te pedimos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai.
Até a noite, irmãos.